que recebemos na empresa é: eu tenho esse sobrenome, eu tenho direito à nacionalidade? Depende. Nós temos que analisar a sua árvore genealógica, nós temos que saber quais os seus ancestrais. No site da nossa empresa você encontra uma tabela com diversos sobrenomes de pessoas luxemburguesas que saíram de Luxemburgo e migraram para o Brasil. Mas possuir um desses sobrenomes não significa que você tem direito à nacionalidade. Isso porque esses sobrenomes não são exclusivos de imigrantes luxemburgueses. Diversos outros países possuem pessoas com esses sobrenomes. Então nós temos que ver se os seus ancestrais vieram realmente de Luxemburgo. Vamos usar como exemplo o sobrenome Schmidt. Você encontra esse sobrenome em diversos países, mas proveniente de Luxemburgo mesmo, nós sabemos de 2 imigrantes. Um que se estabeleceu no Espírito Santo e outro que se estabeleceu na região de Indaial, em Santa Catarina. Então não vai ajudar muito uma pessoa a enviar um e-mail dizendo eu tenho o sobrenome Schmidt. Nós precisamos saber os nomes dos ancestrais dela. Nós precisamos verificar se os ancestrais dela descendem de um desses 2 imigrantes que nós sabemos que são de Luxemburgo que possuem esse sobrenome. Essa tabela que nós disponibilizamos no site da nossa empresa, ela não é uma tabela completa. Eu não posso dizer que os sobrenomes de todos os imigrantes luxemburgueses que migraram para o Brasil estão nessa tabela. Os sobrenomes que constam ali, nós vimos em listas de navio, em sites de genealogia, em processos que nós mesmos fizemos junto ao Luxemburgo e processos que outras pessoas fizeram e a gente tem conhecimento. Você pode observar que muitos sobrenomes têm diferença na escrita, diferença na grafia, isso era bastante comum. Uma coisa muito importante que você tem que observar é que as mulheres no passado elas deixavam de utilizar o sobrenome delas de solteira e passavam a utilizar o sobrenome do marido, o sobrenome de casada. Isso acaba dificultando muitas pessoas a identificarem um ancestral luxemburguês na sua árvore genealógica. Por isso é muito importante nas suas pesquisas você identificar o sobrenome de solteira das mulheres da sua árvore genealógica. Pode ser que uma delas seja descendente de um ancestral luxemburguês. Quando você pede ajuda à nossa empresa com a sua genealogia, é importante que você informe pelo menos os nomes dos seus avós e bisavós. Às vezes, apenas com esses nomes a gente já consegue traçar o restante da sua genealogia até o imigrante. Essa tabela, ela vai acender um alerta para você. Quando você estiver fazendo as suas pesquisas genealógicas e você encontrar algum desses sobrenomes que consta na nossa tabela, existe uma chance sim de você ser descendente de luxemburgueses. Mas como eu falei, é necessário verificar os nomes de todos os seus ancestrais para a gente ter certeza disso. A história luxemburguesa em muitas famílias acabou se perdendo. As pessoas que eram brancas e falavam alemão eram consideradas alemãs. Então, esses imigrantes luxemburgueses, se eles não passaram para os seus descendentes a sua história, o seu local de nascimento, a sua proveniência, ela acabou se perdendo durante as gerações. Por isso é tão comum encontrar pessoas que só agora descobriram as suas raízes luxemburguesas. E eu sou uma delas. Há pouco mais de 20 anos, quando eu apresentei o meu marido, na época meu namorado, para minha avó paterna, a mãe do meu pai, ela me falou que ela e a avó do meu marido eram primas. Ela sempre repetia isso, ela dizia: a Vícia é minha prima, manda um beijo pra ela. Um dia essa minha avó estava na casa da minha mãe, era meu aniversário. E aí eu aproveitei e perguntei para ela os nomes dos pais e avós dela e também do meu avô. Ela me passou também, acho que algumas idades e algumas datas. Na época eu estava fazendo a pesquisa genealógica da minha família pelo lado da minha mãe e eu ia começar na árvore pelo lado do meu pai. Só que acabou que eu tive outras prioridades e isso acabou ficando de lado. Em 2016, o meu marido descobriu que ele tinha ascendência luxemburguesa e era através da avó dele. Foi então que eu lembrei. A minha avó dizia que era prima da avó dele. Será que não é o mesmo imigrante? A minha avó já havia falecido, mas eu lembrei que eu tinha escrito os nomes dos pais e avós dela naquele pedaço de papel pequeno, em caneta vermelha, no dia do meu aniversário, alguns anos antes. Busquei a pastinha que eu tinha em casa com o material que eu estava fazendo para pesquisa genealógica e lá eu encontrei o papel. Tava lá escrito Cristina Schwinden Gra. A família do meu marido estava fazendo o processo pelo sobrenome Schwinden. Eu disse, não pode ser mera coincidência, minha avó dizia que era prima, então deve ser, provavelmente eu também tenho direito à nacionalidade luxemburguesa. O Peter Schwinden era pai da avó do meu marido. A Cristina Schwinden era avó da minha avó. As duas eram primas, mas eram primas de segundo grau.
O Peter e a Cristina eram irmãos e eram filhos de uma tia Schwinden. Uma tia Schwinden veio com a família, com os pais e alguns irmãos do norte de Luxemburgo. E sim, eu e meu marido acabamos descobrindo que somos parentes, que somos primos distantes.